Estamos ao vivo e essa é a nossa igreja hoje, olha só. Essa sala aqui se tornou a nossa igreja. As pessoas aqui são o nosso público, juntamente com todos vocês. Quero agradecer, Miguel, Gabriel. Amém. Quero agradecer a pastora, sempre comigo. Léo, Thaís, o pessoal que está atrás das câmeras, Tamires, Tainá. Podíamos ter mais pessoas aqui, mas não é a ideia, né? A ideia é nós evitarmos a aglomeração de pessoas, né? Inclusive, por que nós estamos fazendo da igreja? Justamente por isso, na igreja precisaríamos de mais pessoas, envolveria talvez mais equipes lá, né? Então nós estamos fazendo aqui, mas o louvor é o mesmo, a palavra de Deus é sempre a mesma. E o Espírito Santo é sempre o mesmo, está aí, está aqui, e ele vai falar, ele vai se manifestar em nome de Jesus. É uma situação bem diferente, inusitada para todo mundo, mas que bom que existe o recurso da internet, a tecnologia, as redes sociais. Né? Nós tínhamos programado transmitir também ao vivo pelo YouTube, não deu muito certo, estamos gravando, né? Além da transmissão ao vivo, estamos gravando. E postaremos então mais tarde no canal da igreja no YouTube. Ok? Peço desculpa, mas você pode acompanhar pelo Instagram da igreja e pela página da igreja do Facebook. Você inclusive pode acessar o Facebook, vai ficar melhor, eu acredito, do que você acompanhar no Instagram. Você vai ter uma cena um pouco mais ampla, né? Eu vou pedir para a nossa querida e amada pastora orar, depois o Gabriel vai nos conduzir, ele e o Miguel, num momento de adoração. Se coloque de todo o coração aí onde você está. Isto é sim um culto. Isto é sim um culto. E talvez vá exigir de você mais do que você está acostumado. Né? Vai exigir de você uma atenção maior, uma concentração maior. Né? Se colocar de verdade. Né? Ontem eu gravava uma live e eu fui impactado por aquilo que nós estávamos ministrando ali, tive que me segurar, né, para não chorar, porque Deus trabalha dessa forma também, fala da mesma forma, e você pode experimentar isso aí onde você está, se colocando de todo o coração. Quero pedir, por favor, que você compartilhe. Saindo daqui, nós iremos compartilhar nas nossas redes sociais também, para isso poder alcançar o maior número de pessoas, tá? Então compartilhe, curta, comente aí e compartilhe. Tivemos um dos nossos vídeos que alcançou quase 4.000 pessoas, ou 4.000 visualizações, nem sempre a pessoa acha que assiste todo o vídeo, né? Mas enfim, a palavra está chegando, e se você compartilhar, né, isso vai dar uma amplitude muito maior, né? Então faça isso, não custa nada fazer, né? E vai abençoar com certeza muitas pessoas. Talvez dentro de um tempo nós estaremos alcançando 700, 800 pessoas, mas agora aqui podemos alcançar milhares de pessoas, né? Então essa é a nossa oração também. Amém, amor? Bom dia, igreja, bom dia a todos. Estamos aqui numa estrutura totalmente diferente e eu quero te convidar, você que está em casa, fechar os teus olhos. Falar com o Senhor agora. Estamos em um novo tempo, em um momento diferente, mas o Senhor quer falar com você, quer falar com a tua família, quer falar contigo em especial. Então que você feche os teus olhos e fale com o Senhor agora. Eu estarei orando e conduzindo este momento. E será um momento de empoderamento, um momento da presença do Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nesse instante começar nos rendendo à tua presença. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é tudo, Senhor, e que nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. A nossa vida é Tua, Senhor, a nossa casa é Sua, Pai. O nosso coração, tudo é Teu, Pai. Nós queremos ser sondados por Ti, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Senhor, sonda o nosso coração, ministra em nossa vida, Senhor. Que a palavra de hoje, Senhor, venha como uma flecha, Senhor. Que venha tocar o nosso coração, Pai, tocar a nossa vida, trazer quebrantamento, Senhor. Nós queremos ser movidos pela Tua direção. Nós queremos ser movidos pela Tua condução, Pai.
Pai. Nós queremos ser tocados por Ti, Senhor. Nós queremos viver o avivamento na nossa casa, Senhor. Isso é um avivamento. O Senhor tem propósito, Senhor, em esses cultos, Senhor, dos lares. O Senhor tem propósito, Senhor. Nós queremos estar conectados com o Teu propósito, com a Tua visão, com a Tua direção, Pai. Senhor, a minha oração agora é que o Teu Espírito Santo visite as casas agora. O Senhor toca os lares agora, Senhor. As famílias que estão sentadas, reunidas para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que as pessoas estejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Que tenham uma experiência poderosa com o Rei dos Reis, com o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Espírito Santo de Deus, entra nas casas agora. Entra nas famílias agora, em nome de Jesus. Amém. Queremos ver Teu reino aqui.
suba de nossa adoração. Dia e noite 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 suba de nossa digno de tudo, Senhor Jesus, pra sempre digno, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Vamos cantar mais uma vez, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, Senhor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Uma das maiores lições que Deus ensinou a Israel, seu povo, quando eles estavam no cativeiro, foi que Deus é o Deus de toda a terra. Israel adorava a Deus especificamente em Jerusalém, no templo. Especificamente ali era o lugar do culto. Logo que eles foram dispersos por todos os lados e mais especificamente para a Babilônia, como juízo por causa dos seus pecados, eles cantavam com dor no coração, lembrando, né, de que era lá que eles adoravam, era em Jerusalém. Que saudade de Jerusalém, entrar pelas portas da casa de Deus, junto com todo o povo, para adorar. Tem salmos que falam isso. Mas no cativeiro eles aprenderam que Deus é o Deus de toda a terra. Foi no cativeiro, foi nesse período que surgiram as sinagogas, onde eles aprenderam a se reunir para adorar a Deus em terra estranha, estrangeira. E ali eles descobriram que Deus é Deus de perto, Deus é um Deus de longe. Ele é o Deus de todas as nações. Ele está em todos os lugares. Eu acredito que Ele está aí e que nesse momento você pode receber também dEle. Amém? Eu quero ser bem sucinto na mensagem que eu pretendo compartilhar com você, para nossa edificação. E a mensagem que eu quero compartilhar com você, ela vem de um dos textos mais fabulosos, para mim pelo menos, um dos textos mais fabulosos da Bíblia, Daniel capítulo 10. Inclusive eu quero pedir que você possa abrir. Daniel capítulo 10, verso 12. Vamos tentar fazer desse nosso culto, já tão diferente, né? Um culto muito intenso e talvez o mais próximo possível daquilo que nós estamos acostumados na igreja. Então abra sua Bíblia e acompanhe Daniel capítulo 10, verso 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, verso 12,
diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Que texto fenomenal. Que fenomenal saber que quando eu falo, Deus se movimenta. Que fenomenal saber que quando eu me coloco diante dele, ele vem. Que quando eu apresento algo para ele, ele é pronto para me atender. A experiência de Daniel, gente, é uma experiência possível a qualquer um de nós, a qualquer homem. Mas a verdade é que nem todos vivemos isto. Nem todos vivemos isto na prática. Nesta ocasião, diz lá o texto que Daniel estava aterrorizado por uma das muitas visões que ele teve sobre o seu povo, sobre a sua nação, a nação de Israel. Depois você pode ler lá, Daniel capítulo 10, o capítulo todo. Eu não posso aqui discorrer, porque a gente vai se estender demais. Mas depois você leia. E a visão é realmente aterrorizante. No verso 7, ele diz o seguinte, ele diz: ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder, ele diz. Fugiram para se esconder. Fiquei só eu a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Ele diz: desfigurou-se a feição do meu rosto, e não tive força alguma. Eu vejo que Daniel estava diante de algo aterrorizante, diante de algo que produziu nele um pavor indizível. Ele diz aqui que aquilo lhe fez cair o semblante, diz que ele ficou grandemente abatido, diz que aquilo lhe deixou completamente sem força, sem reação, pasmo, boquiaberto. Um outro versículo anterior a este, o versículo 3, diz que o pavor era tanto que ele estava sem dormir por 3 semanas. Diz o seguinte: nenhuma coisa desejável eu comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Ou seja, ele estava diante de algo que estava causando um grande espanto, um grande assombro, uma grande perplexidade. Bom, eu acho que nós vivemos um momento bem parecido. É um momento talvez igualmente apavorante, pelo menos para alguns, igualmente apavorante. Nós temos tido aí contato com muitas pessoas, com muita gente apavorada com a realidade do vírus, com o que este vírus, com que esta pandemia tem ocasionado no mundo todo, com as mortes exageradas, com o isolamento forçado, com as fronteiras fechadas, com grande parte das cidades do mundo todo desertas, o comércio paralisado. Nunca vimos algo assim, de fato nunca, como humanidade, vimos algo assim. E temos visto muito pavor, muito desespero. Bom, Daniel está diante de um quadro apavorante. Eu aprendo com Daniel algumas posturas que a gente precisa ter, não somente numa realidade semelhante à que nós estamos vivendo agora, mas posturas que a gente precisa ter diante de qualquer adversidade que às vezes possa vir para nos paralisar, que possa nos apavorar, que possa nos causar perplexidade. Como é que Daniel faz, afinal, para suportar tamanho terror que lhe abate, que vem sobre ele? Bom, o texto nos ensina que Daniel agiu em 3 flancos, ele agiu em 3 frentes, em 3 vertentes. A primeira, postura. A forma como eu me ponho, a forma como eu me coloco, como eu me posiciono diante da adversidade ou das adversidades, determinará de fato as consequências destas adversidades em mim. O problema do sofrimento é o sofredor. É a postura que ele tem diante do sofrimento. E o problema do sofredor é a sua imaturidade para lidar com o sofrimento, com aquilo. O problema do sofrimento é o sofredor. O problema do medo é o temeroso. O problema do pavor, do pânico, é o apavorado. É a postura que ele tem diante do pânico.
E isso por quê? Por causa da sua imaturidade para lidar com aquilo que está acontecendo. Como que Daniel faz? O texto que lemos diz não temais, ou não temas. A palavra de Deus para ele foi não temas. O que ele faz? Bom, ele abre mão do temor. Ele abre mão do medo. Isso é obediência. Isso é uma decisão. Isso é um posicionamento. Isso é uma postura. Ele que estava perplexo, cheio de temor e sem forças, ele diz, eu não posso mais ficar assim. E ele se posiciona. No verso 15 diz que ele foi fortalecido. Ele se anima. Isso é postura, gente. Isso é posicionamento. Agora a pergunta que você talvez esteja aí fazendo, seja, pastor, se eu estou com medo, me mandar não temer, me ajuda em quê? Quer dizer, se eu pudesse não temer, pastor, acho que eu estaria assim? Acho que eu estaria com medo? Analisando pela lógica, que ordem absurda é essa que Deus pode dar para alguém? Pois é absurda quando a gente analisa pelo veio da lógica. Mas quando você analisa pelo veio da fé e da relação verdadeira com Deus, nós vamos entender que esta fé lança qualquer lógica por terra. Qualquer lógica por terra. Você acha mesmo que o nosso Deus nos daria uma ordem que fosse impossível de ser obedecida a nós homens? A Bíblia inclusive diz isso, ele não nos pede nada que não seja possível. Você acha que o nosso Deus, o Deus que você e eu servimos, o Deus que nós conhecemos, o Deus, né, que você conhece, o Cristo que você conhece, com o qual nós nos relacionamos por meio da cruz, você acha que ele é incongruente? Que ele é irresponsável de nos dar uma ordem que seria impossível de ser obedecida? Claro que não, é óbvio que não. Deus não é um Deus incongruente. Embora pareça uma incongruência, mandar alguém diante do caos, né? Mandar alguém diante da crise, não temer, não tem nada de incongruente nisso. Isso é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus. Por que Deus manda Daniel não temer e nos manda, como mandou a Daniel, também não temermos? Gente, porque Deus conhecia Daniel melhor do que o próprio Daniel. Porque ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Muitas vezes o medo, a perplexidade, o temor sabota a gente, sabota a nossa capacidade de autoanálise. Nós nos vemos menores do que de fato somos. Somos tomados por um complexo de inferioridade, de impotência. Bom, Deus sabia disso. O temor fez com que Daniel enxergasse a adversidade maior do que de fato ela era. Mas ainda pior que isso, fez com que Daniel se enxergasse menor do que Daniel de fato era. Deus manda Daniel não temer, porque ele sabia da capacidade de Daniel. Diante desta calamidade mundial com que ele manda que você e eu não temamos, ele manda que não temamos, porque ele sabe que nós podemos vencer o medo que tem nos paralisado. Ele sabe que nós podemos dar a volta por cima, seja o que for. Ele sabe que nós temos essa capacidade de reação, de superação, de ir para frente. Não há razão para pânico, não há razão para desespero. Preocupação, cautela, sem dúvida nenhuma. Cuidado, claro, isso não se discute. Posturas de preservação, como temos já tomado, muitos têm tomado, claro, isso não se discute. Mas medo paralisante, não, de jeito nenhum. Medo que amputa, que corta, que deforma você, que achata você, que lhe priva de enxergar além, de ver um horizonte mais para frente, nunca, jamais, jamais. É como está a sociedade agora. Está desse jeito, está tomada pelo medo, está tomada pelo pânico. Mas, meu irmão, minha irmã, querido que nos ouve, querida, não há essa necessidade. Sabe, nós já tivemos pestes bem piores do que esta, mas incomparavelmente pior do que esta. A humanidade já esteve diante de pestes muito piores. A peste negra, por exemplo, foi uma peste que aconteceu e que acometeu o mundo em 1347 a 1351, 4 anos. A doença advinda do contato com ratos. A peste negra, nesse período, matou mais de 200 milhões de pessoas. Ou seja, ela quase dizima o Brasil inteiro. Matou, naquela época, metade da Europa. Metade da Europa foi dizimada naquela ocasião. Depois da peste negra, tivemos a varíola. A varíola assolou a humanidade de 1896 até esses dias atrás, 1980. Foi quando descobriram uma vacina. Grande parte dos que
nos ouvem agora foram vacinados contra a varíola. Inclusive, eu que vos falo, foi vacinado contra essa varíola. A varíola dizimou 400 mil pessoas, né? A maior parte também na Europa. Né? Nessa nossa geração nós tivemos a gripe suína, conhecida como H1N1, que na minha concepção, pelo menos até este momento, foi muito mais grave, mas muito mais grave que o coronavírus. H1N1 matou no Brasil 2.000 pessoas, coisa bem maior do que nós estamos vendo aí. Aí apareceu depois da H1N1 o que foi conhecido como a gripe suína, uma outra gripe advinda aí de outro animal, né? Foi a gripe aviária, né? Que matou 300 pessoas no Brasil, 300 pessoas. Depois veio a SARS, uma outra doença moderna, síndrome respiratória aguda grave. A SARS produziu surtos mundiais. Curiosamente também começou na China, aliás todas essas doenças começaram na China, né? O ebola fez na África Central 11 mil mortos. A cólera, lá atrás, 1846 até 1856, matou em torno de 33 mil pessoas. Neste momento, nós enfrentamos a dengue aqui na nossa cidade. Temos gente que faleceu devido à dengue, sucumbiu. Tantas doenças que mataram muito mais, que vitimaram muito mais. E longe, gente, de dizimar uma sociedade, longe de qualquer coisa perto disso, longe de trazer o apocalipse. Por que tanto pânico? Deus manda que nós sejamos obedientes num tempo como este. Se Ele diz não temas, Ele está dizendo você pode controlar isso aí. Se você está diante do medo, Ele está dizendo você pode, nós temos como controlar isso aí. Nós podemos. É como alguém que está diante de uma pessoa que está tendo uma crise de pânico. Não sei se você já teve essa experiência. A gente se aproxima dessa pessoa, a gente olha nos olhos dessa pessoa e diz: controle sua respiração, respira fundo. Eu estou contigo, você consegue, não olha para ninguém, olha para mim, olha nos meus olhos, vamos lá, você consegue. Nós vamos trabalhando na mente da pessoa até o pânico da própria pessoa ir embora, com a ajuda de um terceiro. Ela mesma acaba controlando. Imagina você e eu diante de Deus, do nosso Deus, o nosso Criador, o Todo-Poderoso olhando em nossos olhos, dizendo: calma, eu estou aqui, segura na minha mão, olha nos meus olhos, eu estou cuidando. Então este é um tempo, sabe, que a gente tem que trabalhar, mas que não podemos jamais permitir que o pânico nos tome e nos domine. Acredite no seu potencial, não só diante do Covid-19, mas diante de tudo que talvez venha aí na sequência, dificuldades financeiras, uma certa recessão. Acredite. Há 2 anos atrás, perto disso, nós estávamos na iminência aí da greve dos caminhoneiros. Depois de fato, entramos na greve, um período aí de quase 2 semanas. Parecia o fim do mundo. Passou. As pessoas seguiram. Muitas delas prosperaram. As coisas melhoraram muito para praticamente todas as pessoas do nosso país. Então acredite na nossa capacidade, na sua capacidade de superar, de seguir em frente. Acredite no seu potencial. E acredite, como eu disse, não só agora diante do Covid-19, mas diante de toda a diversidade, de todas as diversidades da vida, como um divórcio, por exemplo, como desemprego, como uma enfermidade grave, como qualquer outra catástrofe ou calamidade que possa nos acontecer. Acredite. Postura, posicione-se. Segundo, Daniel, ele faz aquilo que faz com dedicação. Preste atenção nisso. O texto diz: porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor, o teu Deus, aplicaste o teu coração, Ele aplica o seu coração. Isso é dedicação. Isso é saber diante de quem se está. É saber com quem se relaciona. E por ter consciência do tamanho e da grandeza do seu Deus, não desenvolver com Ele uma relação secundária. Não desenvolver com Ele uma relação que, por falta de compromisso, diminua o seu valor e o seu tamanho em nós. Ele está dizendo que Daniel se relacionava com Deus tentando fazer seu máximo para também extrair de Deus o seu melhor. Sabe, ele não tinha uma relação passional com Deus. Ele não tinha uma relação epidérmica, sensitiva. Ele tinha uma relação racional. Ele tinha uma relação íntegra, completa, profunda, corpo, alma, mente, emoções. Completa, profunda. Ele se dedicou.
Ele mergulhou em Deus completamente. Tem sentido, gente, servindo a quem nós servimos, estar como muitos de nós aí estão. Tem sentido. Vamos imaginar que você está aqui e você esteja vivendo num momento escuro. Quem sabe você esteja passando aí pelo vale da sombra da morte. Quem sabe você tem alguém, talvez lá na Europa, parentes, amigos, já cometidos por este vírus, ou aqui no Brasil. Em si, você que está tomado por pânico, pense no Deus que você serve. Né? Agora pense, servindo a quem você serve, tem sentido estar, de repente aí como você está? Bom, olhando para a adversidade, talvez justifique você estar como você está. Mas se você tem, como eu tenho, né? Se nós temos um Deus como o nosso, tem sentido você estar assim? Não, querido, não tem nenhum sentido. E se você acha que tem, você não conhece esse Deus. Você precisa fazer como Daniel, aplicar o seu coração. Você precisa mergulhar mais fundo. Você precisa viver este relacionamento com integridade, com interesse. Né? Pense, raciocine. Isto é dedicação. Isto é se relacionar com a adversidade para além da passionalidade. Isto é se relacionar com o antagonismo, com a dificuldade para além das sensações. Estou me sentindo assim, pastor, eu estou me sentindo desesperado, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo impotente. Pois é, Daniel também estava, mas diz o texto que ele aplicou o seu coração a compreender. Diz o texto que ele foi, e porque ele aplicou o coração a compreender, ele se esforçou para sair de onde estava, porque ele não foi passivo, ele não conseguiu da primeira, então ele tentou de novo, e depois de novo, e depois de novo, e foram 3 semanas, até que ele achou esse lugar de refúgio. Até que ele conseguiu se aquietar, até que ele conseguiu, como diz o texto, experimentar a intervenção de Deus, até que Deus veio a ele. Sabe, querido, aplique-se a traçar um diagnóstico mais amplo desta situação que nós estamos passando. Não se entregue tão facilmente. Você é muito mais do que imagina, porque você é em Deus. Quando você é em Deus, quando você é na presença de Deus. Sabe, tudo isso vem para mexer com as nossas estruturas. Tudo isso vem para que nosso relacionamento com Deus seja estreitado. Deixa eu te falar aqui a minha impressão como pastor. Minha impressão é que as pessoas não conhecem Deus como pensam que conhecem. A minha impressão como pastor é que as pessoas conhecem Deus de ouvir falar. Elas ainda vivem aquele modelo do Antigo Testamento, onde precisa de um mediador. Onde precisa de um pastor, onde precisa de alguém para orar por elas. Elas mesmas não oram, elas mesmas não conhecem a palavra, não pegam a Bíblia. Daniel foi fundo, mergulhou mesmo. Eu não acho que essa situação, essa pandemia, possa nos mudar em alguma coisa. Eu acho que podemos muito bem entrar por isso e sair iguaizinhos, frios, sem relacionamento, sem vida com Deus. Mas se aproveitarmos essa oportunidade que Deus está nos dando, que podemos tirar de tudo isso, de ir para Deus de verdade, nós vamos sair melhores, certamente, muito melhores. Conhecer Deus pessoalmente. Jó disse, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, depois da tragédia, da calamidade, depois do furacão, depois de tudo, eu te conheço porque os meus olhos te veem. Eu te conheço pessoalmente. Aleluia. É a experiência que Deus quer dar para você. Faça com dedicação, com interesse de coração. Como Daniel reagiu a ponto de Deus vir, né? Para terminar, o último tópico, postura, dedicação e, para terminar, oração. Por causa das tuas palavras eu vim, Deus falou. No tempo da calamidade, no tempo da adversidade, no tempo da perplexidade mundial, mais do que murmuração, mais do que perguntas, mais do que explicações, oração. Mais do que questionamentos, mais do que acusações, mais do que indignação, humildade, quebrantamento, arrependimento, busca de Deus, oração. Reflita, querido. Reflita. Este vírus, ele nos impulsionou para dentro, não foi? Para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos quartos, para dentro de nós mesmos. Pois é, então restaure a tua comunhão com Deus. Coloque diante dele aquilo que te abate, aquilo que te oprime,
aquilo que tira o brilho dos seus olhos, tira o sorriso dos teus lábios, aquilo que prostra você e coloque diante dele. Orar e compartilhar nossas dores com aquele que pode nos livrar, nos salvar, nos curar delas. Isso é orar. Então vai lá, se volte para ele. Orar é ir para o céu antes de você morrer, você sabia? É ir para o céu antes de você sair aqui desta terra. Ainda aqui nesta terra, você não pode ir para o céu agora. Então o céu vem até você quando você ora. Quando você ora, você entra numa espécie de elevador. E é como se você apertasse o C de céu. E então você sobe. E você sai dessa atmosfera aqui e entra numa outra atmosfera, num outro ambiente, numa outra realidade. Deixa eu te falar, ninguém consegue viver 24 horas nesta realidade cabulosa que nos cerca. Ninguém consegue. Eu entendo alguém com depressão, eu entendo as pessoas aí morrendo com síndrome do pânico, indo para psicólogo, para tudo que é lado, se tratando, eu entendo. Ninguém consegue, ninguém aguenta. Não é só agora, é sempre. Quando você ora, você sai dessa atmosfera cabulosa, opressiva, pesada, sabe? E você entra numa outra realidade, de uma atmosfera de paz, de completude, de conforto para a sua alma. Você sai dessa atmosfera de cobrança, de pressão o tempo inteiro, é correr atrás, é trabalho, é família, é tudo, e você respira ar puro, ares puros, o ar da presença de Deus. Experimenta isso, experimenta agora, terminarmos aqui este culto, experimenta isso. Não vai para nenhum lugar, não vai para o seu quarto. Ora esse Deus. Você vai ver, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que isso que hoje te perplexia, daqui a pouco vira história. E quando já for história e nós olharmos para trás, para nós analisá-la, nós iremos ver que enquanto nós a vivíamos era medo e era pânico. Mas agora, vendo-a de longe, vendo-a lá da frente, olhando para trás, nós veremos a mão de Deus soberana sobre tudo que aconteceu. Então, que aprendamos com Daniel. Postura, dedicação e oração. Vamos fazer isso agora. Quero desafiar você a terminar essa transmissão e a ter esse tempo com Deus. E você vai experimentar a força, o poder, a intervenção, a visitação que Daniel experimentou. Vamos fazer isso agora? Gabriel vai fazer um fundo para nós vamos orar um momento. Depois desse tempo de oração, eu quero trazer alguns avisos. Oh Deus, Tu és um Deus de amor, Tu és bom o tempo. Sempre estás trabalhando ao nosso favor, para o nosso bem. Agora nós não entendemos o que está acontecendo. Nós estamos numa curva na história. A humanidade toda está nessa curva. Quando estamos numa curva, não conseguimos ver a estrada adiante. Mas quando terminarmos essa curva, eu acredito, veremos um caminho e veremos uma bela planície. E veremos horizontes incríveis e acessaremos novos ciclos na nossa vida. Deus, eu oro pelo povo que nos ouve. Eu oro, Deus, pela igreja, o Teu povo. Tudo isso vem para testar-nos, Senhor. Talvez alguns estão bem tranquilos diante de tudo, mas a tranquilidade deles é aquela do tipo, deixa a vida me levar, a vida leva aí. É aquela tranquilidade do tipo, não estou nem aí. Não está ciente do que está acontecendo, não está ligado no que está acontecendo. Talvez essa pessoa tenha que cair em si, Senhor. A pessoa tem que acordar, esse filho, esse servo do Senhor tem que acordar. É um tempo de chamamento, é um tempo de despertamento, é um tempo de chacoalhar de Deus, é um tempo de desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Outros estão tomados pelo pânico, são dois extremos, um que não faz nada, que não está nem aí, achando que tudo é brincadeira, e o outro que está tão apavorado que não consegue, Senhor. Ó Deus, vem nada diante de si. Pai, vem te revelar a nós. Eu não confio nesse vírus, nesse pânico, e nem na dor ou no sofrimento do homem diante, ou da resposta do homem diante do sofrimento. Eu confio na tua ação, na ação de teu Espírito. Eu confio que o Senhor pode falar com as pessoas. Fala com a tua igreja. Fala com cada um que nos ouve, que nos assiste. Fala conosco.
possamos, Senhor, ir para Deus. Posturas, nos posicionar, confiar que podemos dar a volta, que vamos dar a volta, que vamos nos reerguer. Claro que vamos. Nos dedicar, Senhor, a compreender diante de quem estamos. Nos dedicar, Senhor, a um relacionamento mais intenso, profundo. Nos dedicar a te conhecer e dobrar os joelhos e orar como nunca, orar pela nação, pelas nações, orar pelo mundo. Deus, eu oro por cicatrizes, Pai, as marcas de Cristo em cada um. Amém. Não, Senhor, traumas, cicatrizes, que fique em nós, Senhor, ó Deus, hábitos novos, Pai, que vamos adquirir com tudo isso. Cultivar a família, Pai, diminuir o ritmo, buscar a Deus, orar a Deus diariamente, ir para a palavra diariamente, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a passar por isso, vencer o medo, Pai, sermos mais fortes, sermos fortalecidos, como Daniel foi, e poder, ó Deus, te conhecer, Senhor, experimentar o Senhor ali, vir e falar conosco, nos dá uma experiência, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha, a igreja não para, não temos parado, na verdade temos trabalhado como nunca, pensado em estratégias para estarmos ligados a você. Então a igreja precisa das suas contribuições, né? Esperamos que você seja fiel com Deus, com o Senhor, né? Com aquele que provê tudo, todas as coisas. Essa é uma hora em que nossa fé é testada. Seja fiel, seus dízimos, nas suas ofertas, na sua contribuição. Estávamos numa campanha, interrompemos ela, né? Porque não fazia sentido falar do assunto quando o assunto hoje é outro, né? A gente tem que ir onde o sapato está apertando. Mas seja fiel, lembre de tudo que você tem ouvido. Deus pode blindar os seus filhos e vai, como fez lá no Egito, né? Quando blindou as casas dos judeus com o sangue que estava lá. Então seja fiel. Em momentos assim, sempre houve grandes migrações de riquezas, dinheiro migrando para outras mãos, e dinheiro vai migrar para sua mão, em nome de Jesus. Riquezas vão migrar para a prova de Deus. Mas seja fiel, seja um bom mordomo. Nos procure, entre em contato pelos nossos WhatsApps. Você pode fazer por transferência de várias formas, né? Nós teremos 2 cultos ainda hoje, né? 5h30 e 7h30. Ministraremos outras palavras diferentes, né? E você pode compartilhar novamente. Compartilhe esse vídeo agora. Compartilhe com força, que isso alcance o maior número de pessoas. E mais tarde também, ligue aí, se conecte conosco, envie. Nós gravamos um culto na igreja, ele está, né, postado no YouTube, ele está colocado também no nosso Facebook, você pode assistir. Mais uma palavra de Deus lá, 7 promessas de Deus em tempos de crise, em tempos de lutas. Vale a pena você ouvir, proclamar este salmo. Trabalhamos ali o Salmo 121, proclamar sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nossas programações por hora estão canceladas, mas não se acostume a isso. Logo voltaremos, e quando voltarmos, vai ser melhor do que nunca, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até logo. Obrigado, gente linda. Obrigado.